Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem sempre o objetivo de levar até você os esclarecimentos da doutrina espírita e sempre nos baseando nas informações contidas nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. É isso mesmo, seu Milton Felipe? Sim, são obras que fundamentam a doutrina dos espíritos. Eles passaram as suas informações na medida das perguntas formuladas por Allan Kardec, responderam essas questões e com isso, então, tivemos a oportunidade de ter aí essa belíssima doutrina de esclarecimentos oportunos. Essa pergunta tem a ver com o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar só lá no início do Livro dos Espíritos, lá nos prolegômenos, né, que os espíritos, Kardec informa que esta doutrina foi trazida sob a ordem e o ditado dos espíritos superiores. Allan Kardec, nessas questões que ele apresenta no Livro dos Espíritos, que começa, na verdade, na pergunta número 100, que ele faz aquela classificação, 100, 101, 102, e para demonstrar as características de um espírito superior, que contém o conhecimento das ciências, a sabedoria e a extensão profunda da bondade. Conhecimento teórico das ciências, porque um espírito superior, ele é superior porque ele vai criando essa condição através do conhecimento teórico das ciências. E a sabedoria é sempre as experiências teóricas unidas às experiências de ordem prática. E a extensão profunda da bondade, que é do ponto de vista da qualidade moral. Porque os espíritos superiores mantêm sempre, é permanente isso, uma excelente condição do ponto de vista do seu relacionamento moral com as outras criaturas. E diz também que, eventualmente, esses espíritos encarnam na Terra. São espíritos que não têm mais a necessidade da reencarnação. Então, eventualmente, eles encarnam com alguma missão relevante para adiantar o planeta, não é isso mesmo? Os espíritos sabem que vão se adiantando, conscientemente se voltam, às vezes, para ajudar aqueles que ainda sabem menos. É a lei, né? Os que sabem mais ajudam os que sabem menos, sempre, não é isso? Isso mesmo. E aqueles que se interessam aprendem mais, mas é preciso movimentar, então, o interesse. Bom, isso é importantíssimo. Então vamos lá, seu Milton. A pergunta que nos foi encaminhada desta vez diz o seguinte: estou me iniciando nos estudos espíritas. Leio diariamente o Livro dos Espíritos, onde se escreve várias vezes sobre as leis naturais. Podem fazer alguns comentários sobre o que são as leis naturais? É muito boa. Essa cartinha veio e demonstra um vivo interesse, porque às vezes lendo a gente sente um pouco de dificuldade de entender o significado das informações. Mas vamos começar dizendo assim: quando o Espiritismo fala sobre leis naturais, está falando de leis divinas, está falando de leis de Deus, está falando de leis do Criador. E não da criação do homem, porque existem as leis criadas pelo homem. E tudo que é criado pelo homem é mutável, mas o que é criado pelo Criador, por Deus, é imutável. Portanto, as suas leis são imutáveis. Vamos então iniciar essa relação. Nós dizemos sempre que existe a lei de imortalidade. Os espíritos, que são criações de Deus, são imortais. Existe a lei de evolução espiritual. O espírito, ele mantém uma linha progressiva de evolução, conhecimento da teoria da vida e conhecimento da prática. Para isto, a outra lei é a lei de reencarnação.
o espírito reencarna, volta para ocupar um novo corpo, tantas quantas vezes forem necessárias até atingir um certo grau de perfeição relativa. Então, imortalidade, evolução, reencarnação. Existe a lei natural de livre arbítrio, de liberdade de pensar e fazer no universo todo. Não estamos falando só da Terra, no universo todo. E existe também a lei natural de causalidade, lei de causa e efeito. Causa e efeito. A ciência física, ciência humana, por sua vez, também segue, no caso aqui da lei de causa e efeito, segue a lei de consequências. Só que na física, a partir de Newton, né, Isaac Newton, dá o nome de ação e reação. Então, ação e reação para a ciência e causa e efeito para o espiritismo. A diferença é que a lei de causa de ação e reação, ela é imutável. Sempre acontece do mesmo jeito, da mesma forma, e segue uma linha recorrente. É uma equação, né? É uma equação. Agora, a lei de causalidade proposta pelo Espiritismo está na razão direta do esforço, da vontade, do pensamento e da ação do espírito. Ela pode ser modificada de acordo com a sua vontade. É importante, então, que são coisas distintas. Não podemos confundir. Não dá para confundir. Se bem que, por engano, muitos espíritas confundem. Muito bem, falamos dessas leis que nós falamos prioritárias do Criador. Agora, existem outras leis da própria natureza que ocorrem porque chove. O procedimento é sempre o mesmo. Não existe alteração. Então é inalterável. Tudo que provém de Deus não se altera, segundo o sabor do gosto humano. Mas tudo que é humano pode ser modificado e alterado. Exemplo, se me permite, as leis sociais podem ser mudadas a hora que as sociedades quiserem. Eu acho que é muito importante tudo isso que você está falando, e as pessoas precisam entender que essas leis não foram criadas pelo Espiritismo. Não. Porque as pessoas, como o Espiritismo traz essas informações, por vezes as pessoas menos avisadas podem pensar, poxa, o Espiritismo, da onde tiraram isso, né? A doutrina espírita, Allan Kardec tirou isso da onde? Não, essas leis, como você mencionou, servem para o universo. E sempre existiram. E sempre existiram e vão continuar existindo. Então não é criação do Espiritismo. Né? Olha, foi excelente essa sua lembrança. Né? Essa lembrança sua foi excelente, porque, vejamos uma coisa, a morte assusta, mas é uma lei natural. Portanto, é uma lei do Criador. O que significa a morte? A morte, depois de determinado tempo de vida física, o espírito ele deixa o corpo físico, então ocorre a morte do corpo físico, não do espírito. Aí existe a lei da imortalidade. Aí é que entra o conhecimento da lei de imortalidade. E o Espiritismo revelou a imortalidade. Revelou, mostrou, escancarou isso com uma providência muito grande do ponto de vista intelectual. E pouco a pouco, o espírito ele vai entendendo esse mecanismo. Ele já entende que vai morrer, porque é uma providência divina que garante ao espírito até saber que quando ele reencarna, ele, espírito reencarnante, já sabe que vai desencarnar um dia, já sabe que vai deixar o corpo físico. Nós sabemos, né? Nós sabemos. Acho que ninguém pode pensar que vai ficar para semente, não, né? Não é só isso. O próprio espírito, como ele sabe o período mais ou menos que ele vai viver fisicamente, ele já tem a noção de quando ele vai desencarnar. Notem que eu disse que ele vai ter a noção de quando vai desencarnar. Pelo próprio, digamos, a vontade dele de fazer experiências aqui na Terra durante um certo período. Agora, convenhamos, se é um espírito ainda atrasado,
não adiantado, fica mais elegante de falar assim, então que seja não adiantado, ele, por certo, não sabendo preservar o que de mais rico ele tem de patrimônio, que é o corpo físico, porque o nosso corpo, ele é um patrimônio riquíssimo do espírito, porque é através dele que o espírito ele vai poder fazer as experiências que pretende fazer para aumentar o grau da sua evolução. Não sabendo disso, ou não sabendo preservar o corpo físico, ele acaba comprometendo o seu organismo. Não é assim que acontece? E nesse comprometimento, ele desgasta. Então, é possível que o espírito ele parta antes do período que deveria partir, só por desleixo, pela sua irresponsabilidade. E aí nós temos mais a lei de causa e efeito. Eu não cuidei direito do meu patrimônio físico, né, mesmo, que foi me dado para que eu pudesse fazer experiências aqui encarnado. Não cuido direito, o efeito ele se findou, né? Isso mesmo. Acabou a sua vitalidade antes do tempo que havia sido programado, não é isso? Exatamente. E eu aproveito para presentear a pessoa, porque eu não sei se, para mim só veio a indagação, não sei se é homem ou mulher, mas eu aproveito para presentear essa pessoa com uma informação preciosa que está contida no Livro dos Espíritos. E Kardec quis saber um dia onde estavam inscritas as leis de Deus. Ele vai lá fundo na filosofia, ele busca, e sabem o que os Espíritos responderam para Allan Kardec? Na consciência de cada um. Interessante, né? Muito importante, isso dá margem para nós ficarmos pensando, refletindo, questionando, aumentando o grau do nosso conhecimento a respeito. Significa que a garantia do nosso sucesso está na razão direta dessa providência divina. Em cada espírito estão inscritas as leis de Deus. Interessante, né? E a gente não se dá consciência, né? Não tem ciência disso. Às vezes acha que os problemas todos estão fora da gente, né? Isso mesmo. Nesse dia a dia nosso, nessa vida comezinha que nós temos aqui na Terra, não dando importância para assuntos de grande relevância, porque aumentando o grau do nosso conhecimento filosófico sobre a vida, nós melhoramos a qualidade da nossa vida, nós melhoramos. Pena que não se ocupa hoje de oferecer às crianças, já desde tenra idade, os princípios da filosofia, que seria voltado para responder essas questões. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Mas muitas linhas de pensamento não têm respostas para essas perguntas. Por isso que temos que buscar onde tem. Nós temos que ter a inteligência suficiente de buscar respostas aonde existe o vaso de informação. Se o Espiritismo ele é dotado de recursos para atender a essas necessidades, busquemos na doutrina espírita. Tudo que pode nos enriquecer do ponto de vista do conhecimento espiritual, isso só nos traz bem-estar, felicidade íntima. E uma questão importante também é que na doutrina espírita, os espíritos responsáveis pela sua elaboração, eles foram sempre muito diretos, não tem nada que seja escondido, né, Milton? Não. Mas é que a gente precisa se deter no estudo sério, né, dedicado, para que isso possa ir, de alguma forma, esclarecendo as nossas dúvidas, não é isso? Claro, porque quando ocorrem alguns fenômenos naturais que trazem desconforto para uma população, para uma sociedade, vou pegar como exemplo um grande terremoto. As pessoas que não conhecem as leis do Criador, imaginam, por descuido, que isso é um castigo de Deus, como se fosse possível o pai castigar seus filhos, né? Se é bondade infinita, Se né? é bondade infinita e misericórdia, né? E de forma que somente isso já pode trazer motivo de grande estudo, de profundo estudo a respeito de por que ocorrem fenômenos naturais
que trazem tanto de sabores para as populações. Nós temos que saber, isso está ligado com o que eu mencionei hoje, lei de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. O espírito sempre vai fazer experiências em lugares que ele considera importantes para ganhar mais conhecimento ou para fazer as suas provas, se estão ainda, se podem passar por certos acontecimentos e sem estarem tocados pela carga de aflição psicológica que esses acontecimentos trazem. Então não tem nada ligado à fatalidade, né? Nem a Deus. Não, eu costumo brincar, né? Por exemplo, que as pessoas falam, porque minha família... Então, ninguém caiu do bico da cegonha na casa errada, né, Milton? Com certeza. O indivíduo vai para o mar e vai, no máximo, ultrapassa os limites que devem ser respeitados. Obviamente, dali para frente ele vai correr os riscos naturais. E esses riscos naturais atendem aquilo que você repetiu 2 vezes hoje aqui, e eu gostei muito. A lei de causa e efeito. E a causa, quem cria, é o próprio espírito. Aliás, seria de oportuno também arrematar aqui essa consideração, dizendo que tudo que se passa conosco em termos de sofrimento é consequência cuja causa somos nós mesmos. Aí já é a outra lei, é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas, né, Milton? Exatamente. Então, nós fazemos as escolhas certas ou erradas. Se nós estamos sofrendo é porque em algum momento nós fizemos escolhas erradas. E ninguém escapa disso, não, né? É isso que eu ia dizer. E como isso está ligado magneticamente ou ligando magneticamente os espíritos, as coletividades são formadas por essa atração magnética, de forma que quando ocorre, por exemplo, a desencarnação coletiva, isto é, de uma grande quantidade de pessoas, de espíritos encarnados, isso precisa ser visto e revisto como um sinal de que esses espíritos foram agrupados para aquela circunstância devido a acontecimentos anteriores, produzidos por eles próprios. E não necessariamente esses acontecimentos foi todo causado, eles causaram a mesma coisa, por isso que eles estão ali. São acontecimentos, pode ser para um por um motivo, para outro por outro motivo. Exatamente. A gente não pode imaginar que todo mundo estava ali, passou por um motivo só e teve a mesma origem. Claro que teve uma causa, mas as causas podem ser distintas, não é isso? E aqueles que sobram, os sobreviventes, estão na razão direta da não necessidade de passarem por aquele tipo de situação. Como a gente vê, por exemplo, vai cair um avião, fulano não embarcou. Coisas assim, né? Maremotos, terremotos. Tudo há uma razão de ser, né? Não há nada casual. E seres do reino animal e também do reino hominal, porque esses acontecimentos é para todos. E já notaram que muitos animais não perecem. Então tudo tem uma resposta. Temos que considerar isso como um fator ligado com as chamadas leis naturais. Muito boa essa pergunta, essa observação. Agora, como nós não citamos nada aqui do Livro dos Espíritos especificamente, porque a pessoa falou muito bem. Leio diariamente o Livro dos Espíritos, onde se escreve várias vezes sobre as leis naturais. E não é só o Livro dos Espíritos, tem a Gênese, que vai completar esses estudos de Kardec. E a gente precisa saber. Por sinal, para quem fez a pergunta aqui, porque pediu mais comentários, examine a constituição da sua família para responder quem são esses espíritos que a formam, por que estão ali. Vai encontrar resposta junto da providência divina. Lembrando mais uma vez que a responsabilidade da codificação é dos espíritos superiores, que a gente, no nosso estágio, não entende ainda nem bem o que são os espíritos superiores, o nível de conhecimento. Muito embora, às vezes, a gente queira sondar até a Deus, né, Milton? Nós
querendo saber a origem de Deus, as coisas de Deus. Mas a gente vai demorar um pouco, mas a gente chega lá, né? O que também não faz mal nenhum, porque filosoficamente essa ginástica do pensamento facilitará o homem depois de entender. Quanto mais ele busca, mais ele encontra. Agora, só não encontra aquele que realmente não procura. Mas existem algumas coisas ainda que estão limitadas, né? Que não é um momento ainda do homem encarnado dentro do conhecimento nosso, né? Tão importante isso que você está falando, que eu acabei de lembrar que quando Allan Kardec fez umas perguntas, eles, que são superiores, simplesmente disseram, isso nós não sabemos. Não, ou também tem momento que eles dizem que isso não faz parte ainda dos conhecimentos que são necessários para os homens encarnados, né? Que não está dentro do limite deles, né? Alcançar isso. Sobretudo as questões relacionadas a Deus, porque a gente está sempre querendo sondar longe do... E às vezes o nosso objetivo aqui a gente esquece, né? Que é a nossa evolução. Isso mesmo. Esses detalhes simples do dia a dia. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esperamos ter contribuído com o esclarecimento e a necessidade do conhecimento e agora desejar que os bondosos espíritos nos ajudem sempre. Queremos lembrar também que este programa pode ser assistido no site www.kardec.tv. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.